Voltamos ao nosso debate sobre velhice, lato sensu. Eu perguntaria para o Paulo Farinati, que é coordenador de um laboratório de atividade física voltado à terceira idade. A UERJ tem uma tradição, né? Já tinha até os estudos. Eu gostaria que você explicasse muito se essa coisa, assim, baile da terceira idade, atividade de terceira idade, é porque nós estamos tendo mais terceira idade, ou seja, a demanda, como é que essa iniciativa da própria UERJ, como explicar isso? Isso é uma coisa interessante, tentar entender por que surge uma demanda desse tipo, e eu acho que esse programa se enquadra, né, na demanda. Por que se discute tanto o envelhecimento? Então, até pegando o gancho da Ana Amélia, na verdade, quer dizer, a gente não pode dizer que as pessoas vão envelhecer indefinidamente. Isso tem um limite, né? Tem um limite genético, a gente pode dizer que há centenas, alguns séculos, que a idade máxima do ser humano não aumenta. Centenários, como a gente estava falando aqui no intervalo, até existem há muito tempo. O que acontece é que mais e mais pessoas vão tendo condições, como ela disse, de se aproximar desse teto genético. Então, a idade mediana da população vai aumentando e a gente conta com a diminuição da taxa de natalidade que contribui com isso. Então, quer dizer, gera-se uma situação em que o percentual de pessoas idosas com condição física, né, com condição clínica, física, para usufruir desses anos de vida, vem aumentando. O que é um pouco diferente do perfil de envelhecimento no início do século XX, por exemplo, em que você controlava doenças infecto-contagiosas e as pessoas realmente aumentavam a expectativa de vida. Hoje não. Você tem as pessoas vivendo, usufruindo desses anos de vida e os estados mórbidos sendo comprimidos a um espaço menor. Então gera o quê? Gera uma demanda de serviços, atendimento dessas pessoas. Então você começa a ter um apelo e até eu poderia dizer um certo entusiasmo inconsequente. Você tem, quer dizer, pipocando um pouco em todo lugar, nas praças, nas igrejas e tal, atividades várias oferecidas às pessoas idosas, até algumas com certo risco, a atividade física se inclui aí, a gente pode conversar depois, e isso vai nesse esteio. Então você tem, quer dizer, uma necessidade de oferecer serviços e discutir o fenômeno. Ela falou de crianças, por exemplo. Hoje a gente discute envelhecimento como tema transversal nas escolas, quer dizer, é uma proposta de se encaixar o envelhecimento como tema transversal. Isso é bom, quer dizer, o envelhecimento está na ordem do dia porque, enfim, o percentual de pessoas idosas criou uma demanda que é política, que é econômica, que é social e que o país está se mobilizando hoje para atender. Né? Deixa eu perguntar para a Tânia, até no sentido de explicitar essa preocupação da UERJ, que foi, me parece, pelo menos no Rio de Janeiro, a primeira instituição de ensino que se preocupou em ter um curso, né, voltado para... O que é essa oficina da memória? O que é esse trabalho específico que você coordena lá na UERJ? A oficina da memória é um trabalho voltado para a otimização cognitiva dos idosos, isto é, a melhoria do desempenho de memória, raciocínio, de tal forma que possibilita a manutenção da autonomia, né, e, consequente, qualidade de vida. Um ponto-chave, se a gente for pensar em prevenção, em termos de envelhecimento, é o indivíduo conseguir viver muito tempo mantendo suas capacidades, né? Conseguindo ser dono do seu nariz, né? E administrando sua vida. Então, esse foi um ponto que, desde a minha formação em geriatria, me chamou bastante atenção. E aí me voltei para isso, né? Na década de 90. Qual foi a sua atração? A atração foi justamente isso, né? Pensar nessa questão de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? A queixa de memória é muito frequente entre os idosos, né? É muito frequente e, por outro lado, a gente vê que falha de memória nós temos ao longo da vida toda, né? Mas, em relação aos idosos, isso gera uma tensão, uma ansiedade muito grande, por conta mesmo da perspectiva do risco de evoluir para um processo demencial. Então, o interesse, né, de estudar essa questão e, de tal forma, poder intervir, contribuir para melhorar a vida dessas pessoas foi o que me seduziu, né? Tanto no sentido de desenvolver uma intervenção desse tipo, como fazer trabalho de pesquisa. Né? Perfeito. E até por conta dessa coisa de memória, de agir de cabeça, Márcia, eu vou perguntar para a Márcia, então, como é que é a questão prática? Né? É possível essa coisa do estudo? Você parece que coordena, inclusive, um caminho de trabalho no sentido de propiciar melhores condições de estudo para... Na verdade, eu coordeno uma comissão especial na Secretaria de Educação Superior do MEC. Ela foi criada pelo professor Nelson Maculan. Que é nosso conselheiro aqui no programa. Ah, é? Isso. Pois é. Foi criada por ele, depois nós recebemos o apoio da CAPES.
E a ideia dessa comissão, justamente, é criar, dentro de toda a educação superior, e não só nas áreas ligadas estritamente às áreas da saúde, a questão do envelhecimento. Quer dizer, é inconcebível hoje em dia, por exemplo, um arquiteto que vai se formar e vai projetar um apartamento e não ter em mente que certamente morará um idoso lá dentro. Ou um urbanista, ou um engenheiro que vai projetar um carro, o que quer que seja. Então, nós entendemos que é importante que isso seja incluído, quer dizer, que o aluno, o profissional já saia formado, sensibilizado para essa realidade que ele vai encontrar. Também a questão de aperfeiçoamento de recursos humanos e achamos também que a academia é o melhor lugar para se discutir as questões mesmo que envolvem o envelhecimento. Quer dizer, várias questões novas vêm surgindo. Tá. Eu queria pegar também um aspecto mesmo da prática, do exercício da memória, né? Pegando esse gancho ali da Tânia Guerreiro, da oficina da memória, neurologicamente falando, na cabeça. O exercitar é a solução, ou seja, é conveniente estimular a volta para o banco escolar, uma atividade que seja intelectual para o mais idoso? A gente pensa da seguinte maneira, quer dizer, o sistema nervoso, ele tem uma coisa chamada plasticidade, quer dizer, ele é capaz de se adaptar a partir de estímulos, ele vai se adaptando e ele vai melhorando a sua função. E quando não há estímulo, o que vai acontecendo é que determinadas conexões, elas vão se enfraquecendo. Então, por isso que eu falei que haviam problemas por estresse, quer dizer, por excesso que limitam o idoso de fazer as coisas, e por desuso, quer dizer, à medida em que ele vai abandonando determinadas funções, mesmo funções práticas do dia a dia, ele vai perdendo essa habilidade, essas habilidades vão começando a ficar mais complexas, mais complicadas. Então, a questão da memória, ou de toda a parte cognitiva, que naturalmente o idoso é afastado do trabalho, ele é afastado de uma série de atividades que naturalmente mobilizam em todos nós a nossa parte cognitiva, então é importante que ele não deixar isso acontecer, e uma das formas são essas oficinas de estimulação dessa parte. A Tânia estava querendo dar uma parte, vai lá, Tânia. Isso, eu acho que um ponto importante, né, que a gente observa no trabalho da Oficina da Memória é que o próprio idoso ter a possibilidade de perceber a potencialidade nele. Na medida em que você traz a informação, isso que Márcia estava colocando, né, da plasticidade do cérebro, da possibilidade que existe de adaptação e da aprendizagem ao longo da vida, isso desperta no indivíduo esse compromisso e a possibilidade pelo aprimoramento constante. E isso é um diferencial, porque o indivíduo compromissado com o seu aprimoramento, ele vai estar se cuidando mais, ele vai procurar se engajar socialmente, ele vai, vamos dizer assim, ter uma participação na sua própria vida e no ambiente social completamente diferente. Deixa eu aproveitar essa questão da participação para recorrer à Ana Amélia, quase que uma análise numérica, que é o seguinte: há muita tendência, o mais velho é útil na família, muitas vezes na questão da educação, a avó que fica com o neto e tal, mas parece que há, dentro das visões numéricas e estatísticas, aí, a noção de que se depende, muitas famílias dependem, há um número grande das famílias que dependem da aposentadoria do idoso até para viver. Eu acho que isso é uma utilidade. Aliás, e essa é uma grande especificidade do caso brasileiro, né? Quando você perguntou das diferenças, nós aqui no Brasil inverteu a relação de dependência. O dependente é o filho, né? O dependente é o neto, é o filho, não o idoso. E quando você está falando em números, o que me chamou muita atenção, que eu entrei mais na área de estudos de arranjos familiares, foi quando eu percebi que 9% da população brasileira era idosa e em 25% das famílias brasileiras tem um idoso. Então, alguma coisa aí mexeu comigo, tá? Porque a família é a instituição mais importante, mais eficiente na redistribuição de renda. Então, você não vai deixar, ninguém vai deixar o filho, não dar um dinheiro para o filho, para o neto, para comprar o pão, para pagar o transporte, né? E como você tem numa ponta, né? A gente tem uma outra especificidade do caso brasileiro, é a universalidade da Seguridade Social, né? Então, isso, inclusive, é um problema
normalmente falado pelo governo, que aumentou a idade para aposentadoria, quer dizer, criando uma situação de ter que trabalhar mais. E isso não vai acarretar também uma pressão nessa balanço? Porque você vai ter mais gente recebendo pensão e menos gente trabalhando? Mas aí tem duas coisas, né? Primeiro, você tem mais gente recebendo. Segundo, você tem menos gente contribuindo, porque você tem 40 milhões de brasileiros na informalidade, tá? Em desempregado. E é por conta dessa informalidade, por conta desse desemprego, tá? Que atinge mais a população adulta jovem, que há um retardo na idade de saída da casa dos pais, ou uma volta, e com filhos e netos, tá? E onde a renda do idoso é fundamental para esse sustento dessas famílias, que são de 25% das famílias brasileiras. O que mostra a importância do idoso na composição Isso, geral. então, Antes de eu ir para do lado você tem um envelhecimento, mais gente com renda. Do outro lado você tem uma crise que afeta mais a população, a transição para a vida adulta, a população jovem de 15 a 29 anos, que adia a saída de casa, ou então volta com filhos, ou gravidez precoce, droga, então essas coisas se somam e o papel do idoso é outro. O Paulo está pedindo uma parte aqui. Não, é só um complemento, ver como rapidamente esse intervalo, como esse discurso é perverso da Previdência e tal, que os idosos vão pesar. Perversíssimo. Eu convido vocês a fazer uma brincadeira, né, com a última síntese dos indicadores sociais, com as projeções, né, populacionais para os próximos anos no Brasil, até 2040, 2050. A proporção entre população economicamente ativa e proporção de número de idosos no país absolutamente não se altera. Então, quer dizer, se você pegar hoje o número, na base populacional, o número da população economicamente ativa, tirando abaixo de 15 anos e pegando os aposentados, e vendo em números absolutos quem está trabalhando e o número absoluto de idosos, não se altera a relação. Tá, não há... Então, não é porque, nos próximos, pelo menos 25 anos, não há por que Deixa eu só dar nisso. uma parte rápido, é que o mais sério do que o crescimento da população idosa, que está crescendo mesmo e vivendo mais tempo, isso realmente pressiona as contas, mas mais sério, são os 40 milhões que cresce o número dos não contribuintes, dado a questão do mercado de trabalho. Então, a questão de previdência... A gente não tem problema da natalidade reduzida ainda. Então, a base fica mais ou menos proporcional. A questão da Previdência passa primeiro pela questão da informalidade, a meu ver, e depois pela questão do envelhecimento. Bem, vamos fazer o intervalo e voltamos já já.